Povo de Deus, Salmo 36. Malícia humana e benignidade divina ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor. É o título aqui em minha Bíblia Plenitude. Nós temos aqui um relato de várias atitudes do que podemos dizer do verdadeiro cidadão do inferno, do verdadeiro cidadão dessa geração. É isso? Podemos dizer assim. Porque na Bíblia, no capítulo 15, em outras passagens, nós temos as características do verdadeiro cidadão do reino dos céus. Aqui nós poderíamos dizer, colocar aqui o título, característica do verdadeiro cidadão do inferno, do verdadeiro cidadão afastado de Deus. Característica essenciais dos ímpios, poderia ser esse capítulo aqui. Então vai falando uma porção de coisa. Não há temor de Deus nele, versículo 1. Não, ele transgride, né? Ele lisonjeia a seus olhos. É isso. Deixa eu ver aqui, que é bom, sempre bom pegar a versão aqui na linguagem de hoje, do versículo 2. 36, 2. Ele se julga muito importante e pensa que Deus não descobrirá o seu pecado e não o condenará. É aqui o versículo 2. Entendeu? 3. As palavras de sua boca são malícia e dolo, né? Faz mal aos outros. Ele, no seu leito, versículo 4, maquina a perversidade. No final do versículo 4, ele não se desapega, no caso, né, do mal. 5. A tua benignidade, sim. Aí depois que de 1 a 4 aqui vai falar das características desse ímpio, o salmista vai fazer o contraste falando de Deus. Diferente desses ímpios, a benignidade do Senhor vai da terra até o céu, ou seja, ele é grande. Então ele faz uma comparação da onde ele está na terra e ele olha para o céu, aquele céu tão distante, né? Estendido, aquela coisa grande, aquela distante. A tua misericórdia vai daqui, Senhor, até os céus. Entendeu? Diferente do que o ímpio faz. Não é isso? Ou seja, o bem do Senhor, a, a, a fidelidade do Senhor vai até as nuvens. Versículo 5 ainda. Ele continua falando no versículo 6, a tua justiça é como as montanhas, né? Os teus juízos como um abismo profundo. Né? Aí ele fala, tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Então é um contraste entre a realidade do homem, a característica. Eu e você, qual é a sua preocupação? Que características devemos ter? Já temos a resposta. As características dos ímpios ou as características do nosso Deus? Já temos a resposta, não é isso? Versículo 7. Como é precioso, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Lembra da canção? Na sombra de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, a presença é o meu prazer. É um dos hinos que pode servir como sua devocional, hino devocional depois da leitura da palavra. Tá vendo? Então, o contraste perfeito entre o ímpio e Deus. Olha o versículo 9. Pois em ti está o manancial da vida. Tá vendo? Em ti. O salmista reconhece que em Deus está o manancial da vida. O que eu sempre falo por aqui? Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu sempre falo por aqui que nós precisamos entender que a comida principal é Deus, as suas leis, suas normas, seu princípio, e o mundo não passa de sobremesa. Você pode podemos usufruir dos prazeres do mundo? Podemos, desde que não seja prazeres que vão de encontro, contrário à palavra de Deus, né? Mas sabendo que nós precisamos enxergar esses prazeres como sobremesa.
Porque o prato principal é o Evangelho. O alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Né? Eu sempre falo isso. Então, em ti está o manancial da vida. Não é no mundo que está o manancial da vida, mas a todo tempo o cristão, o povo de Deus, ele é induzido, né, seduzido a pensar o contrário, a colocar a vida cristã dele, o relacionamento dele com Deus como apenas um detalhe, como um ponto, como mais um ponto. Não. Ele precisa resgatar a prioridade. Precisa entender que é prioridade máxima. Então, o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Né? Versículo 10. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, a tua justiça aos retos de coração. Tá vendo? Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não pode levantar-se. Aqui no caso é um pedido, né? Já que ele relatou lá a realidade do que o ímpio é, ele coloca várias características de um ímpio. Aqui está falando que a tua benignidade, Senhor, seja em nosso redor, seja em nosso escudo, vamos dizer assim, né? A tua justiça, Senhor, a nós que somos retos de coração. Né? Então, que essas maldades dos ímpios não nos alcancem. Essa é a oração do salmista. Agora, um detalhe interessante, que eu só deixei para falar no final, até mesmo para ver se você que já vem acompanhando a nossa palavra, nosso canal, nossas orientações pastorais, quando nós estamos falando aqui, o tempo todo aqui, o capítulo 36 fala do ímpio, você lembrou daquele ensino, daquele entendimento de que esse povo de Israel aqui é um povo que está dentro de uma realidade teocêntrica? Ou seja, você lembrou daquela realidade que o povo de Israel ele vive como um povo separado, né? Que a realidade do povo de Israel era totalmente diferente da nossa realidade hoje, porque hoje você está aí na sua casa e você tem um vizinho que é ímpio, aí você tem outro vizinho que é cristão, né? Você tem um vizinho que pratica uma porção de coisas erradas, o outro não é cristão, mas não pratica coisas erradas. Então nós estamos misturados em todo tipo de pessoa. Só que no povo, na realidade do povo de Israel, não. Né? Eles tinham a nacionalidade deles. Eles viviam como um povo exclusivo de Deus. Né? Então o ímpio aqui, ele é essencialmente povo de Deus. Pessoas que estão lá dentro do povo de Deus, cumprindo os rituais judaicos, né? Os cerimoniais, as ordenanças. Eles cultuam a Deus, ele tem Moisés como referencial, os profetas, né? Tem tudo as normas estabelecidas, mas eles não praticam essas normas, eles praticam maldade. Então nós temos aqui uma realidade que é lá de fora, sim, isso acontece lá fora, inclui também os lá de fora, mas está, me parece, essencialmente incluído o povo de Deus. Pessoas que vivem com circuncidados, né? Pessoas que eram circuncidadas, que tinha a marca de Deus nela, mas elas não viviam essa marca. Elas não viviam de acordo com o título dela. Por isso que eu sempre digo, nós não somos cristãos pelo nosso título. Nós somos cristãos pela nossa vida. O que define se você é ou não é cristão é a tua vida, não é o teu título. Não é a Bíblia que você carrega, não é a sua frequência de culto, a entrega de dízimo, não são os seus trabalhos que você realiza na igreja, não é o fato de você ter sido batizado. O pessoal que é da linha pentecostal, não é o fato de falar em línguas estranhas, não é o fato de curar. Você não define que você é cristão, de fazer maravilhas, porque isso aí, no mundo das trevas, uma das ferramentas que principais e potestades mais tem usado para enganar, para levar ao mal, é milagre.
cura, profecias. É uma ferramenta que tem sido usada em abundância, não significando que essas coisas não existem. Existe, mas o que principado e potestade tem feito nas igrejas evangélicas aí, com sinais, com profecias, com cura, né? Eles mesmos simulando ali expulsão de demônios, fazendo cenazinha de teatro, e eles mesmos também disputando poderes entre eles. É, uma festa aí. Entendeu? Estão fazendo uma festa. Então esse mundo espiritual existe, não é isso? E o fato de alguém ter sinais externos de santidade não significa que de fato ele seja santo. Tudo isso não pode ser simplesmente o efeito camaleão, a atitude camaleão, né? Toma a cor do ambiente, mas a natureza não é daquele ambiente. Faz isso para forjar, para enganar. Percebe? Então é isso. Sempre quando lê no Velho Testamento falar sobre o ímpio, não tenha dúvida. Esse ímpio diz respeito não só aos de fora, como os de dentro. Em algumas situações, essencialmente os de dentro. Eu vou ler aqui só um texto que eu separei, que está até na referência lá de, da, do versículo 3, né? Diz assim, ó, as palavras, 36:3, as palavras de sua boca são malícia e dolo, abjurou o discernimento e a prática do bem. Aí que tem uma referência da minha Bíblia Plenitude, me jogando lá para Jeremias capítulo 4, versículo 22. Olha o que diz lá em Jeremias capítulo 4, versículo 22. Deveras, o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Percebe? Palavras de Deus direcionada diretamente para o povo dele. Né? Então, ímpio são os de fora, ímpio são os de dentro. Porque ímpio é aquele que pratica a impiedade. O contrário de ímpio é piedoso. Aquele que faz certinho ali, religiosamente, sabe? É temente ao Senhor. Esse é o piedoso. Aquele que não é certinho, aquele que não faz aquelas coisas religiosamente ali bonitinho, de acordo com o Senhor manda. Esse é o ímpio. Você é piedoso ou você é um ímpio? Hein? Um impiedoso. É o contrário. O que você é? Lute para que a sua natureza carnal não vença e o faça ímpio em algumas atitudes. Lute sempre. E como eu sempre digo, Deus está sempre olhando o teu esforço. Mesmo que você pratique alguma impiedade, o que vai contar no final é se você tentou, se você lutou, se você quis vencê-la. Se cair, levante e continue. Mas nunca deixe de lutar. Não esqueça, ajude o canal, se inscreva. Um minutinho, só clicou aí, te inscreveu. Dá um like lá e faz comentário. Se inscrever e clicar não leva 10 segundos. Só que botar o dedinho lá em cima e fazer. E quiser fazer um comentário, dar uma palavra de apoio, tirar dúvida, acrescentar, ajuda muito. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.